Sejam bem-vindos, quem está chegando. Exato, Margarete acabou de chegar, bem-vinda. Nós vamos começando para a gente honrar o horário. A Edith está chegando, essa a gente não pode deixar de honrar, que é da equipe. Bem-vinda, Edith, que prazer, que honra ter você aqui. A gente vai começando, porque são 12:05 e a gente dá... 12:05, 8:05, porque a gente dá esses 5 minutinhos, mas a gente vai começando para honrar o tempo e quem for chegando vai chegando, tá bom? Exatamente. Então, eu queria começar trazendo o tema de hoje. Eu sei que muitas pessoas estão aqui, já estiveram na semana passada, mas tem muitas pessoas que são novas. Então, a gente vai estar sempre trazendo um conteúdo novo, etc., abrindo para perguntas, mas sempre retomando um pouco. Então, nos apresentando, dizendo quem a gente é, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez. E a ideia é da gente partir do começo mesmo. Para quem não sabe nada de constelação, para quem nunca ouviu falar ou tem curiosidade, para quem acha que constelação, nós vamos falar dos astros, qualquer dúvida e qualquer pergunta é bem-vinda. Então, nós vamos falar, a ideia é que a gente fale para todos. Para os que já conhecem, a gente vai estar trazendo alguma coisa sempre a mais, e para os que estão chegando. Então, o tema de hoje, quem quiser ver a live da semana passada, que trouxe como as constelações chegaram, né, como elas surgiram, quem é o Bert Hellinger, como elas chegaram ao Brasil, as leis e as ordens do amor, está gravado no IGTV, vai sempre ficar gravado, arquivado. Então, dá para ver a anterior e aí vai seguindo se quiser. Ou se quiser enviar para alguém. A minha amiga tem curiosidade essa semana, me disseram. Ficou gravada porque eu não sei explicar. Vai lá e manda o link do IGTV que ficou gravado, tá? Filha, né? Para essas pessoas terem conhecimento sobre as constelações familiares, não é? Tem muita Exatamente. Para a gente também... Isso, e para a gente não ter que ficar toda vez repetindo as mesmas coisas. A gente vai repetir um pouco, mas a gente deixa gravado para as pessoas poderem compartilhar. A Marina, que é do nosso grupo de estudos, está chegando, a Soraya também, que bom ter vocês aqui. A gente vai começando, então, apresentando um pouco o tema de hoje. O que a gente hoje, que a semana passada ficou mais corrido, e a gente vai começar dele hoje e vai seguir. Quais são as formas que a gente teve lá atrás, que foram se desenvolvendo todos esses anos e que a gente tem hoje de aplicação dessa técnica das constelações? Então, quais são as modalidades? De que formas a gente aplica isso? Então, isso é uma primeira coisa que a gente queria trazer. E a segunda coisa é responder uma pergunta que a gente ouve muito. É assim, o que eu posso constelar? Posso constelar isso? Posso constelar aquilo? Tudo pode ser constelado? Então, a gente vai falar sobre isso também hoje. Exato. Então, eu queria começar me apresentando, e aí eu vou falar um pouquinho das constelações, como surgiram, como era lá atrás, e aí logo mais a Fabiola vai se apresentar e vai trazer isso para os dias de hoje. E assim a gente vai tricotando juntos. Então, meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora, sou orientadora educacional de formação, trabalhei muito tempo com educação e com as danças circulares sagradas. Né? Eu sou uma das jurássicas dinossáuricas das danças circulares no Brasil, eu trabalho com isso há 25 anos. E junto com as constelações familiares, sou consteladora familiar e sistêmica. Então, eu digo que onde tem gente, né, querendo se desenvolver, eu sou a pessoa que gosta de gente, de trabalhar com gente, de crescer junto. Sabe aquela história de ver a graminha crescendo? É isso. Isso que me brilha os olhos, né? E vou contar, então, um pouquinho. Lá atrás, quando eu tive a felicidade de conhecer as constelações, logo que chegaram no Brasil, fiz a produção de alguns grupos e tal, em 98, 99. Como é que se davam as constelações, né? Elas podem ser feitas em grupo ou individualmente. Essencialmente, lá atrás, elas eram feitas em grupo e de maneira presencial, claro. Né? Não tinha nem pensar em pandemia ainda, então elas eram feitas até muito recentemente, predominantemente de maneira grupal e presencial. Como é que é feito isso? Quando a gente abre o campo morfogenético, o campo energético, as pessoas, uma pessoa seria constelada, então vinha e trazia um propósito, não precisa contar detalhes e contar a vida, nada disso. Ela conta um propósito, olha, eu quero trabalhar isso, eu me lembro lá atrás com o Peter Spelter,
que era discípulo do Bert Hellinger, que veio, eu quero trabalhar minha relação com o dinheiro, eu quero trabalhar minha expansão profissional, eu quero trabalhar minha comunicação, eu quero trabalhar minha relação familiar. Então, trazer um tema, quanto mais claro tivesse esse tema, aquela energia daquele sistema, né, já começava a se movimentar. E a gente tinha, então, pessoas representando cada parte desse sistema. Às vezes uma pessoa, às vezes uma situação, às vezes uma pessoa que já se foi, às vezes um segredo, às vezes, enfim. E aí as pessoas iam contando para nós como elas se sentiam, não é uma coisa mental, qual a sensação que elas tinham, e aí a constelação ia se dando e ia se harmonizando as desordens que iam aparecendo. Então, isso era feito em grupo e de maneira coletiva. Até hoje, isso é bastante utilizado. E se utilizava muito quando, lá no início, tanto a programação neurolinguística, né, com os scripts, as frases, como o psicodrama. Né? Então, a sensação que cada lugar e representar cada sensação, cada participante tinha. De maneira individual, lá atrás, era feito muito mais raramente, e quando era feito para algumas pessoas que não se sentiam à vontade em grupo e faziam individual, era feito com bonecos. Então, era feito o constelador, a pessoa, de maneira presencial, se colocavam bonecos, às vezes o mais comum, isso, a Fabíola está mostrando lá, os mais comuns eram aqueles Playmobils. Hoje, que a gente brincava quando criança, hoje já tem uma variedade imensa que foi feito para isso, conforme as constelações foram sendo mais aplicadas e chegando com mais força no Brasil e os grupos de formação aumentando, né, se ampliando, mas era feito de maneira individual. O constelador, o constelado, com maneira um pouco mais privativa, as pessoas, né, que não se sentiam muito à vontade num grupo, e então, em vez das pessoas, se usavam bonecos. Então, até muito recentemente, eram essas as duas maneiras que eram utilizadas, né? Presencialmente, em grupos com pessoas, ou individualmente com o uso de bonecos para ajudar a sinalizar e a sentir esse campo. Fabíola vai se apresentar e vai contar para nós, nesses anos todos, como é que chegou até aqui e quais foram, que opções a gente tem hoje, não só por conta da pandemia, né? Mas na atualidade. Conte lá, Fabíola, para nós. Exato. Então, para quem está chegando agora e que ainda não me conhece, né? Meu nome é Fabíola, eu sou professora universitária, advogada sistêmica e também consteladora familiar, não é? É algo que vem sendo imensamente transformador na minha vida, poder conhecer as técnicas, poder contribuir, não é? Para o universo, para todas essas pessoas que nos procuram, para solucionar algum sentimento, alguma dor que porventura ela venha, não é, a desencadear. Muitas vezes ela não sabe nem o que se passa, o porquê que está vivenciando essa situação. E aí, dentro das constelações, no tema ao qual nós estamos, né, abordando hoje, existem inúmeras técnicas que podem ser utilizadas, não é? Hoje, por conta da pandemia, e não necessariamente em virtude da existência da pandemia, já se constelava de forma online, não é? Até pela questão da comodidade. Às vezes as pessoas estão imaginando, agora por conta da pandemia surgiu a constelação de modalidade online. Não, essa modalidade online ela já existia muito antes do surgimento da pandemia. É claro que hoje, não é, se tornou de uma forma bem mais abrangente essa modalidade online, que, na verdade, proporciona para a figura do constelado agilidade, a uma privacidade e de uma profundidade. E aí a gente pergunta, né? Vocês poderiam estar perguntando, mas, Fabíola, a forma online também pode ser realizada em grupo ou só de forma individual? Não, nós podemos sim também realizar uma constelação online em grupo. É realizada a abertura de uma sala da mesma forma como vocês estão aqui, não é? E o movimento vai ser realizado em grupo, não é? Ou então, se a pessoa do constelado achar mais interessante, quiser uma privacidade maior, a gente faz de forma
online, não é? E aí, de acordo com o sintoma, não é? A dor que essa pessoa nos traz, nós vamos realizar a abertura do campo morfogenético para qual essa pessoa vem à nossa procura, né? A procura do constelador, e aquilo dentro do sistema familiar dessa pessoa de maior urgência vai ser elucidado dentro das constelações familiares, né? E aí, como é que nós podemos abordar essa técnica? Patrícia já falou um pouquinho, não é? De que muito também já se utiliza os bonecos. Eu, particularmente, até por uma paixão da minha época de criança, e isso quero aqui dizer a vocês que não faz muito tempo, eu venho utilizando os Playmobil. Eu gosto muito deles, né? Delícia! São maravilhosos, tem de tudo. Tem crianças, tem bebês, tem pequeninos, não é? Que aqui a gente aborda. É interessante porque a pessoa do constelado, ele vai escolher o boneco que represente a ele, a pessoa do seu pai, a pessoa da sua mãe. E isso vai sendo mostrado. Mas como vocês conseguem constelar com bonecos? Gente, é muito interessante. Até a posição como o boneco é colocado dentro do campo familiar dessa pessoa. Para onde esse boneco olha? Se o boneco está deitado, se o boneco está olhando para o futuro, olhando para o passado. É maravilhoso, é simplesmente delicioso. Não, Fabíola, eu não quero constelar com bonecos. Eu prefiro abordar o meu tema a ser elucidado com elementos. Mas que forma de constelação é essa com elementos? Qualquer elemento pode ser também colocado no campo. O que seria, Fabíola? Objetos. Um vidro de esmalte, uma caneta, um apagador, um lápis, uma borracha. Aquilo que a pessoa tem, ela traz também para ser representada, não é? Às vezes até a figura do agressor, bota o agressor no campo, é muito interessante, porque nem todo constelador, dependendo da situação, às vezes está com os bonecos, então a gente observa de como esses elementos são colocados no campo, para onde ele olha, se está para a questão da colocação desses objetos, não é? Aonde está o pai, aonde está a mãe dessa pessoa, porque nós estamos trabalhando no sistema familiar e às vezes, né, é muito significativo a forma de como esses elementos são postados no campo. E nós temos também os representantes em grupo, né, que é a constelação que a gente fala com representantes. Não necessariamente a pessoa precisa trazer um tema, não é? A figura do constelador que vai fazer toda a abertura do campo, vai sentir as emoções e, juntamente com os representantes, as sensações serão devidamente elucidadas, não é? Às vezes, um tocar aqui no ombro direito, no ombro esquerdo, um calor que a gente sente, às vezes uma situação de peso, não é? Em algum membro do nosso corpo, ou seja, são sensações que dentro do campo será mostrada, ao qual a figura do constelador vai conduzir essa constelação, não é? De acordo com o que vem sendo mostrado e com a figura dos representantes. Também muito interessante, não é? E é isso, Patrícia. Vamos dar continuidade a mais técnicas de constelação, né? Que são infinitas. É isso aí. Uma coisa que muita gente pergunta é assim, eu tenho que ter um tema? Eu tenho que ter uma situação? Grande maioria das pessoas que procuram as constelações ou qualquer outro tipo de auxílio, de ferramenta para se conhecer melhor, tem algum desconforto, alguma inquietação. Então, grande maioria das pessoas já chega com alguma inquietação, né? E essa inquietação, a gente vai conversar já de que ordens, etc. Mas tem muitas vezes, quando a gente está, por exemplo, com alguns representantes, que não precisa ter um tema. A gente aguarda, a pessoa aguarda para que a urgência daquele sistema, ou qual é a energia que está rodando mais urgente naquele sistema. E aí isso é trabalhado e é limpado, e a gente traz a fluidez e a harmonia
né, a gente vai corrigindo as desordens para que isso possa ficar mais fluido. Então, não necessariamente tem que ter um tema, mas a grande maioria das pessoas tem. E é importante, né, Patrícia, só te interrompendo, que às vezes, não, diga lá. Com relação ao tema, a pessoa do constelado, ela traz um tema, mas a urgência é outra situação totalmente diferente daquele tema que ela trouxe. Ah, eu vim tratar um problema de relacionamento com os meus pais. E a constelação, ela vai se desenvolvendo de uma certa forma que, na verdade, a urgência que o constelado precisa naquele momento não é necessariamente o relacionamento com os pais, não é? E aí o campo se abre de uma forma maravilhosa e a pessoa do constelado vai sentindo a energia, sentindo aquelas percepções, não é? Exatamente, muito bem lembrado, é isso mesmo. Então, às vezes eu trago uma coisa, mas a urgência do sistema familiar, né? Porque a gente pensa num novelo de lã, né? É impossível você puxar um fiozinho do novelo de lã sem que tudo se mexa. Então, às vezes, realmente, como a Fabíola falou, a urgência é outra. E um outro ponto também acontece. Quando, às vezes, uma pessoa liga, eu queria agendar uma constelação, isso aconteceu essa semana. Eu queria constelar tal coisa. E aí já começa a contar a vida. E fala, não precisa me contar. Você quer constelar tal coisa? A hora que a pessoa põe a intenção de querer olhar para essa situação na sua vida e abrir espaço para o novo, para uma correção e para, de repente, viver sem aquele problema, como é que eu vivo há 20 anos com um problema e eu vou viver amanhã sem aquele problema? Eu tenho um grande exemplo de uma grande amiga que fez sobre insônia. Há 20 anos ela tem insônia. Como vai ser amanhã estar sem insônia, né? Mas, enfim, quando você já põe um tema e você decide colocar a energia e fazer uma constelação sobre esse tema, o universo já começa a conspirar, a gente diz. As energias já começam a vir insights, é um filme, é alguém que liga e te dá uma notícia, uma vez era sobre uma venda de um apartamento. Já assim, na semana, os corretores já começaram a ligar, porque as energias já começam a se movimentar. Então, isso também a gente observa e é bastante interessante. Né? A constelação, né, Patrícia, ela já vem tratada bem antes da hora agendada com a figura do constelado, não é? Quando ele já tem esse insight, eu quero agendar, a constelação provavelmente já está até começando, porque a pessoa teve, não é? Aquele insight, aquela sensação, e ela precisa, não é, trabalhar tudo isso que vai ser mostrado. Exato, e aí ela vem para a constelação. Isso, e aí ela vem para a constelação, a gente de repente faz uma pergunta, ela fala, mas eu nunca tinha pensado nisso, e essa semana eu lembrei, ou alguém me contou, então as coisas vão se costurando, porque essa energia já está, mas não é entenda, gente, que não é o constelador que faz, a gente não faz mágica, é a energia da própria pessoa que está disponível e atenta para resolver aquela situação que traz essa abertura de caminho, de ideias, de insight, de energia para que isso flua. Pensa numa mangueira que vem lá desde o início do universo, né, desde o começo dos tempos e vem vindo. Quando a gente vai tirando as comportas e tirando aquilo que está no entrave, a energia flui. Né? E isso acontece quando a pessoa decide, eu vou fazer. Então, a Fabíola falou um pouco das constelações com elementos, que pode ser qualquer objeto, com as constelações com os bonecos, os Playmobils que ela tem, que é lindo, exato, e com as constelações com representantes, que aí, por exemplo, eu, Fabíola, mais 2 pessoas, mais 3, e um constelado. Aí a gente faz a constelação mesmo pela telinha, pelo Zoom, com representantes. Nesses 20 e poucos anos de constelação no Brasil e no mundo, muitas coisas foram criadas, muitas. Então, por exemplo, hoje a gente tem constelação com cavalos, constelação com floral, constelação na água. A gente tem constelações de vários tipos. Imagina que o Bert Hellinger sistematizou uma ciência da observação dele, fenomenológica, e a partir daí as pessoas foram criando também de acordo com as suas práticas. Então, você está me ouvindo? Estou aqui? Tá, para mim parou um pouquinho. Okay. Quem trabalha com florais adaptou. Então, isso, como a gente conhece o mundo, especialmente o brasileiro, já tem muitas formas sendo feitas. Eu vou mostrar para vocês na água.
Simplesmente se pega uma banheira, o que quiser, uma piscina, uma tigela, um pirex com água, e podem se colocar um refratário, o que quiser, e se colocam bonequinhos assim, olha, de EVA, simples assim, ó. Bonequinho simples, ó, tem aqui uma mãe negra, outra mãe, tem aqui uma criança, olha, menorzinha, tem aqui uma estrela, tem aqui uma casinha, por exemplo. Ou seja, são, antes desses bonequinhos, como eu fazia com tampinha de garrafa. Tampinhas de garrafas de várias cores, era lindo, funcionava perfeitamente. Não tem necessidade de ser boneco, de ter carinha, nada disso. Qualquer coisa que flutue na água, tá valendo, tá rolando. Então, eu fazia com as tampinhas de vários tamanhos e várias cores, e aí eu fui presenteada com os bonequinhos, então agora esses bonecos servem para fazer na mesa, em qualquer lugar, e na água também, porque eles flutuam. Então, eles servem como Playmobil da Fabiola, mas servem também na água, né? Por que que na água também é interessante? Porque a água capta a energia daquele campo, e a água é um condutor muito rápido de energia. Então, a gente coloca a intenção, põe os bonequinhos e eles se movimentam na água. E os movimentos são feitos ali. É muito bonito de ver. Em algum momento a gente pode trazer aqui, né, Fabiola? Pode fazer uma vez para as pessoas verem, ou enfim, a gente fazer uma constelação. Né? Nós vamos fazer um exato, fazer um exercício com todas as pessoas que estão assistindo. Exato, exato. Então, são essas possibilidades. Na água também, com cavalos, com florais e por aí vai. Tem coisas de todo jeito. E uma outra possibilidade também que a gente tem visto, que não serve como... que bom que a Simone está aí, que bom, Simone, muito bem, bem-vinda. Uma outra possibilidade que a gente usa... Pode ser para fazer as constelações ou mesmo para encerrar uma constelação que foi feita com bonecos ou de outra maneira, são as cartas terapêuticas. O que seriam as cartas terapêuticas? Vou contar assim, no meu ponto de vista. Fabiola está mostrando as cartas terapêuticas OH. Eu tenho a pontos de contato que eu já vou mostrar, que elas não estão aqui na minha mão, mas eu já vou mostrar. O que são essas cartas terapêuticas? Vou contar. Isso. Elas surgiram há milênios, desde os egípcios, eles usavam cartas, né? De diversas maneiras. Como elas são utilizadas nas constelações? Como a gente está lidando com a energia daquele sistema, minha gente, todo mundo fala, mas carta terapêutica é como tarô, as pessoas vão fazer adivinhações? Não. Não. As cartas ou as tampinhas de garrafa, ou os Playmobis, ou os bonequinhos, ou os elementos, um esmalte, o que eles são? Eles são maneiras de nos demonstrar a energia daquele sistema. E a gente faz uma leitura disso, né? Então, são ferramentas, são instrumentos. Então, de verdade verdadeira, tanto faz que instrumento você usa. Se você usa carta, se você usa tampinha de garrafa, se você usa... Tanto faz. O importante é a gente conseguir trazer e abrir o campo morfogenético daquele sistema e ver o que está em desordem para a gente colocar fluidez e trazer a correção. Então, as cartas terapêuticas são uma excelente ferramenta porque elas foram feitas, estudadas, em algum momento a gente pode detalhar mais os tipos de cartas, etc., mas no geral, elas foram estudadas para serem cartas projetivas. O que é isso? Normalmente tem imagens, ou perguntas, ou palavras, mas a grande maioria é imagens, e essas imagens, elas são diferentes de uma pessoa para outra. Então, num contexto, numa constelação aquela mesma imagem a gente mostra para o constelado, e ele vai ter uma sensação, de acordo com o sistema dele, de acordo com o que ele está vivendo, de acordo com a necessidade do sistema dele. Numa constelação B, a outra pessoa pode ter outra sensação, ver a mesma carta. Uma pessoa pode ver uma senhora, outra pessoa pode ver um animal. Fabiola está mostrando uma das cartas OH, por exemplo, olha. Mostra mais pertinho, Fabiola, para nós, por favor. Mas isso. Lá, de uma mesma... Um pouquinho mais para cima, aí. Dessa mesma imagem,
Eu posso ter uma... Tá ótimo assim para a gente enxergar. Eu posso ter uma sensação, a Fabiola pode ter outra, outra pessoa pode ter outra, e assim a gente vai agregando aquelas sensações para o nosso atendimento, para a nossa constelação. Isso nos ajuda muito porque sai da parte mental. Porque pensa bem, minha gente, se a gente fosse fazer uma constelação para ter uma informação mental, tudo que é mental a gente, na grande maioria das vezes, já sabe. Já sabe o que sente, já sabe por quê, já sabe o que acontece, já sabe as coisas viciadas que tem de padrão, de sentimento e de acontecimento. Se a gente está abrindo um sistema energético, é para a gente dar abertura para o que a energia tem para nos contar. E então as metáforas e as identificações das cartas e dos elementos que a gente usa são muito importantes para isso. E é claro, a gente tem muitos tipos de cartas, e aí em algum outro momento a gente vai estar falando sobre isso, mas agora era só para a gente trazer as diversas possibilidades. Então, por exemplo, eu quero constelar. Você pode escolher, né? Eu não me sinto muito bem em grupo, então eu quero fazer individual. Eu quero fazer online. Não, eu quero fazer presencial, com os cuidados e tal. Uma pessoa, a gente pode presencialmente. Então, assim, a gente hoje queria trazer de uma maneira mais clara todas as possibilidades de constelação, que são muitas, né? Tem online, tem a vantagem de você atender pessoas de fora, de outros lugares, não necessariamente perto. Agora, pode ser presencial, pode ser em grupo, pode ser com representantes, pode ser individual, pode ser com carta, pode ser na água, ou seja, tem várias maneiras de acordo com o que aquela pessoa se sente mais confortável. E também o constelador, né, Fabiola? Porque às vezes o constelador percebe na hora, bom, essa pessoa está um pouco mais resistente, ou um pouco mais ansiosa, ou um pouco mais triste, e tal ferramenta seria mais adequada para a gente chegar no resultado. Porque o nosso compromisso é sempre com o constelado, né? Com a dor ou com a inquietação que aquela pessoa está trazendo para resolver. E lembrando, né, Patrícia, de que a nossa... Você está muda para mim, de novo. Nossa, quem está assistindo, está ouvindo a Fabiola? Me conte. Por favor, escreva para nós. Eu estou ouvindo. Quem pode me escrever no chat? Vocês estão ouvindo quando a Fabiola fala e vocês estão me ouvindo? Fala um pouquinho, Fabiola. Eu estou ouvindo você perfeitamente, Patrícia. Tá? Não, eu estou fazendo leitura labial. Mas então, ok. Eu não vi se alguém escreveu. Fabiola tá normal. Tá ouvindo? Olha só eu que não tô ouvindo, Fabiola. Quer sair e entrar de novo? Pra gente não... Porque senão eu não te escuto. Só um minuto. Oh, meu Deus. É um segundo. Obrigada quem está escrevendo que ouve a Fabiola, que bom. Mas eu não estou ouvindo e da outra vez aconteceu também. Dela tá aqui, eu vou convidar ela de novo, e aí a gente passa a ouvir de novo, porque para mim ela fica muda. Vamos lá. Tá chegando, já que é rápido, em 1 minuto. Certo? Vai lá. Deu certo, agora eu te ouço. Deu certo? Diga lá. Só complementando, Patrícia, a sua fala, não é, com relação às inúmeras técnicas. É importante que as pessoas aqui saibam, não é, de que nosso papel, a nossa missão como consteladores não é passar a mão na cabeça, não, gente, nada disso. A nossa missão é fazer com que você enxergue essa sua dor. Qual o motivo pelo qual você está passando por ela? Nós não estamos, né, naquela missão de salvadores, de passar a mão na cabeça e achar que o nosso cliente ele é coitadinho. Pelo contrário, é lógico que de muitas situações que acontecem, a gente realiza de forma inconsciente. Não é porque é algo proposital, mas a gente tem que levar para que a pessoa sinta exatamente o que se passa e que a partir dessa tomada de consciência dela, ela possa agora realizar algo diferente em prol, não é, da cura, como a gente fala. Bem, eu tinha um problema de relacionamento com a mãe. Já descobri o que foi que aconteceu, porque a minha bisavó também teve um problema com a mãe dela. Então, agora, com essa informação, o que é que você vai fazer com isso? Então, cabe a você decidir
essa tomada de consciência e, a partir dessa consciência, você fazer algo novo, não é? E seguir para a vida como adulto adiante e não ficar olhando mais para o passado, não é? O futuro, olhar o futuro. Exato, exato, muito bom, muito bem lembrado, Fabiola. Não é nem a coisa da gente passar a mão na cabeça e nem o oposto. Não significa que a constelação é pesada, muito pelo contrário. A gente diz que constelar, a gente falou isso na semana passada, né? Que constelar é revelar. Então, à medida que a gente, sem isento completamente de julgamento, a hora que a gente simplesmente percebe as repetições que a gente vem fazendo e o que o nosso sistema familiar vem fazendo e que fica claro, a gente simplesmente toma consciência e pode escolher de um outro lugar. Então, a gente trabalha muito com essa coisa de revelar, de ter maior consciência e com a autorresponsabilidade, né? Porque não existe o outro é responsável, o outro fez. Não. Cada pessoa é responsável pelas escolhas que faz. E se a gente pode ter um pouco mais de consciência para escolher, ótimo. Esse é o intuito, o grande intuito da constelação. E aí a gente pode passar para um próximo ponto, que é uma pergunta que muita gente faz para nós, que é: tudo pode ser constelado? O que é que eu posso constelar? Então, eu já vou entrar um pouquinho nesse tema e daqui a pouco a Fabiola vai seguir e a gente vai abrir para perguntas. Sim, tudo pode ser constelado, né? A gente diz, mas o que pode ser constelado? Quando a gente diz constelação familiar sistêmica, o que é sistêmico? O que a gente entende por sistêmico? Sistêmico significa que faz parte de um sistema. Portanto, tudo é sistêmico. Tudo faz parte de algum sistema. Não existe uma coisa que é isolada e que não se liga a lugar nenhum, a coisa nenhuma, a sistema nenhum. Então, assim, tudo faz parte de um sistema. Então, qualquer coisa pode ser constelada. Eu vou dar alguns exemplos. E qualquer pessoa. A gente pode constelar crianças, pode constelar adulto, pode constelar... A única coisa... eu posso constelar pelo meu marido? Eu queria tanto... Outro dia uma senhora me falou assim, olha, eu amo constelação. Eu não preciso, mas o meu marido... Eu quero constelar o meu marido. E aí você tem que explicar, assim... Cada pessoa... Era que precisava. Exato, mas eu não disse isso dessa maneira. Eu disse, olha, cada pessoa pode se constelar, com exceção de crianças pequenas. E aí os pais podem constelar por elas. Mas mesmo crianças, a partir do momento que já têm certa consciência e que pode ser constelado. Os pais podem até estar juntos ou não, depende do nível de confiança, mas pode constelar também. Então, pode constelar qualquer idade. E que assunto? Qualquer assunto. A gente pode constelar, vou dar alguns exemplos. A venda de um imóvel, a herança, questão de herança, questão de, eu tenho muita repetição, eu vou num emprego, vou até tal cargo e não consigo ir mais para frente. Questões de relacionamento, de casamento, de separações, qualquer questão de relacionamento conjugal, familiar ou de profissão, questões de comunicação, questão da sua relação com o dinheiro, né, que a relação com o dinheiro é uma energia como qualquer outra. Então, a questão com a relação com o dinheiro, as questões de famílias diferenciadas, né, adoção, famílias homoafetivas, qualquer questão pode ser constelada, né? Outro dia vícios, eu tinha... Patrícia, também. Desculpa? Vícios também. Sim. Os vícios também, não é? Vícios. Alcoolismo. Sim, enfim, doenças. Uso de drogas. Sim, os vícios, doenças, casos de suicídio na família, de abortos. Por quê? Porque isso eram coisas que não eram faladas, né? Antigamente a gente ouvia falar de suicídio rarissimamente. E se acontecia, isso era escondido. Abortos, a mesma coisa. Proibido, né? Eram proibidos. Proibido, né? Exato. Abortos, mesmo doenças, câncer, por exemplo, até muito pouco tempo, é que a gente vem de uma geração que isso já está na boca. Mas até muito pouco tempo, eu lembro na minha própria família, câncer, eles diziam aquela doença. É verdade. Ninguém nem dizia, assim, por medo e por, assim, como essa pessoa tem aquela doença. Então, assim, todas essas questões podem ser consteladas. E não é que substitui o tratamento, muito pelo contrário, né? Mas, às vezes, a gente tem algo no sistema familiar, crenças que estão
na nossa célula, no nosso sistema, que bloqueiam o tratamento ou que minimizam o tratamento. E, de repente, a gente faz uma constelação, a gente traz a fluidez, a gente traz... E liberta, exato. Libera. E aí, o Bert tem um exemplo disso muito fantástico, o Bert Hellinger, que é o criador, o sistematizador, das constelações, para quem não esteve aqui a semana passada. Ele tem um exemplo de doenças, por exemplo, muito interessante. A pessoa estava fazendo um tratamento para câncer e chegou num determinado ponto que não avançava, já tinha tentado muitas coisas. E aí veio para ele fez uma constelação. E o mesmo tratamento com o mesmo médico, com as mesmas condições, passou a fazer um efeito fantástico e ele teve uma mudança e uma melhora muito grande. Então, assim, cada caso é um caso, é claro, mas no caso da saúde, não é assim, nós vamos fazer um milagre, vamos mudar tudo e não precisa fazer tratamento. Muito pelo contrário. Em todas as áreas, a gente vai trazer luz para aquilo que está tirando a fluidez da energia. Basicamente é isso. E lembrando, Patrícia, também que a gente uma outra abordagem a nível de temas, né, de possibilidades. Você, inclusive, já realizou isso, né? Há pouquíssimos dias. Os animais também podem ser constelados. É importante boa. Que a gente também fale, né, dos nossos pets. Sim, porque às vezes alguma situação que o animal esteja passando, com certeza ele está identificado, não é, dentro do nosso sistema com algum antepassado. E aí isso precisa também ser constelado. A gente coloca dentro do campo morfogenético o pai, a mãe do pet, não é? E aí a gente vai fazendo todo o movimento sistêmico para liberar esse animal do nosso sistema e que ele assuma, não é, a sua posição de origem, não é? Que ele é um animal. Exato. Isso também é interessante. Muito bem lembrado. Eu tive uma questão com a minha gatinha, que ainda está inspirando cuidados esses dias, e o grupo acompanhou bastante de perto. E, de novo, com o pet... o pet pode ser constelado como assim? Ele faz parte do meu sistema, certo? À medida que ela mora comigo e que ela é minha gata. Então, o que faz parte do sistema pode ser constelado. Qualquer coisa pode ser constelada. E tem várias abordagens. Às vezes a gente faz dessa maneira como a Fabíola falou. Às vezes a gente constela o meu sistema e a inclusão desse desconforto, dessa questão com o pet. Ou seja, tem várias maneiras e vários caminhos da gente poder desbloquear essa energia, seja ele que assunto for. Uma vez eu fiz duas irmãs, que elas já tinham por volta de quase 40 anos, 30 e pouco, e desde que nasceram nunca se deram bem. Mas nunca se deram bem no caso, tipo, de uma vai na casa da mãe, a outra não vai, de se baterem, de chamarem a polícia, num sentido bem extremo. E que elas já tinham tentado de tudo e que ninguém conseguia entender como assim duas irmãs, criadas da mesma maneira e tudo. E foi bastante interessante. Então, assim, são só alguns exemplos pincelados. No caso de empresa, a gente falou a semana passada bastante, né? Como a empresa está num sucesso, num auge, de repente cai, decai, ou ao contrário, o que é que está implícito ali, né? Então, ou seja, qualquer coisa pode ser constelada, né? Exato. E, Fabíola, acho que a gente pode abrir para perguntas, já que a gente já falou bastante, o que é que você acha? Eu acho bacana abrir para perguntas, né, aqui que porventura surjam, porque, infelizmente, né, vocês que já acompanham o Instagram, tem um período da hora, né, da transmissão, para que tudo, não é, fique de acordo com a nossa programação. Então, porque se a gente passa de uma hora, eles derrubam a gente. Então, antes que eles derrubem, a gente precisa encerrar. E o que a gente queria sugerir era que, de vocês que estão aqui, até para tornar mais próximo, das próximas vezes nós vamos fazer exercício e até convidar pessoas para participar, mas de perguntar coisas sobre a live de hoje e da semana passada, se alguém esteve e ficou com alguma dúvida, fazer perguntas para que a gente possa ir respondendo, e aí se vocês puderem escrever no chat, a gente vai falando para ir esclarecendo, né? De acordo aqui, Patrícia, que a Marina contribuiu aqui com a nossa exposição do nosso tema, né? Muito bem lembrado, Marina, que não existe nem vítima e nem culpado. Nós não estamos procurando vítima. Na verdade, às vezes a pessoa da vítima, ela nem quer ser ajudada, porque ela não quer ajuda, ela procura aliados
para que fique, né, ainda por um bom tempo, tendo pena dessa pessoa, a dor que essa pessoa, e não é isso que a gente quer. Nós não estamos, na constelação não existe, gente, julgamento. Nós estamos procurando elucidar essa dor que essa pessoa, porventura, esteja sendo incomodada. Obrigada, Marina, pela contribuição. É isso aí. Assim como não existe julgamento, não existe. Gente, vocês podem ir colocando as dúvidas, quem tiver alguma dúvida, para a gente ir lendo enquanto a gente vai comentando. Assim como não existe julgamento, etc., quando a gente se coloca numa situação de vítima, isso sempre acontece, porque eles que fazem, o pai que faz, a mãe. Não, a gente procura trazer para a autorresponsabilidade. Né? Ou seja, o que eu posso fazer, tendo essa consciência, para alterar essa situação. Diga lá. Aqui tem uma pergunta, Patrícia, da Margarete, uma dúvida. Uma mesma questão pode ser a constelado, não é? Mais de uma vez? Uma mesma questão. Uma excelente pergunta, Margarete. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. Então, é assim, o que o Bert Hellinger nos dizia? Uma questão, claro que se eu sentar hoje e dizer, bom, que pontos eu gostaria de melhorar na minha vida, eu vou achar uns 3. Agora, assim, de pronto. O que ele dizia? Que a constelação é como quando a gente joga uma pedrinha no lago. Pensa nós de São Paulo jogar uma pedrinha no Lago do Ibirapuera. Ela vai reverberar, reverberar até a borda, volta, reverberar. Quando a gente faz uma constelação para uma questão, a gente precisa guardar o momento daquele sistema. Então, ele diz que uma constelação, às vezes, reverbera até 2 anos, às vezes ele diz até 10 anos, porque tem o tempo daquele sistema. Agora, na grande maioria das vezes, a gente vê coisas assim, muito rápidas. Essa questão que eu citei para vocês da insônia de uma pessoa que veio constelar, no mesmo dia ela já sentiu diferença. Era uma pessoa que há 20 anos sofria com essa questão de insônia. E aí atrapalha, né? A pele, o bom humor, o trabalho, as relações, porque não conseguia dormir. E isso foi imediato, ela conseguiu ver rápido. Agora, tem algumas questões que demoram um tempinho, porque é o tempo que aquele sistema precisa para se reorganizar. Não é mágica, é uma liberação e uma ordenação de energia. De novo, eu vou dar o exemplo do novelo de lã. Se eu puxo um fiozinho, todo o sistema, todo o novelo se mexe. E às vezes a gente precisa dar esse tempo. Agora, a gente pode constelar todo dia, toda semana, outras questões, outros assuntos, porque é como uma casca de cebola. E às vezes, por exemplo, quando tem assunto suicídio, coisas assim, padrões muito enraizados, não é uma constelação só que já libera tudo de uma vez. É como uma casca de uma cebola que vai se abrindo, né? Então, a gente pode fazer dali um tanto. Né? Mas a gente pode constelar outros assuntos. Eu posso constelar hoje um assunto, dali 2 dias outro assunto, dali outro mês outro assunto. A gente pode ir aprendendo a ter esse olhar sistêmico para a nossa vida. Eu digo que é como vestir um óculos, é mudar o olhar para a nossa vida, trazer a responsabilidade, né? Diga lá que tem mais dúvidas. Aqui tem mais 2 perguntas, Patrícia. Uma do Cleverland, né? Vai lá. Posso constelar no lugar de outra pessoa? Não. Responda lá, Fabíola. Não podemos constelar, né? É interessante que, até também complementando a pergunta da dona Rosalia, se vocês podem fazer constelação dos familiares, nós podemos fazer constelação com qualquer pessoa, mas desde que ela esteja disponível a ser constelada. Eu não posso chegar, até você deu um exemplo, né, Patrícia, que a esposa dizia que ela não tinha nenhum problema, mas queria que o marido fosse constelado, sem nenhum problema, desde que ele aceite realizar uma constelação. Nós não podemos obrigar, a pessoa tem que chegar, não é, estar disponível para fazer um movimento de uma constelação. E sim, nós também podemos constelar os nossos familiares. Há alguns consteladores que não acham pertinente, porque você já conhece toda a família, mas, enfim, como nós, consteladores
ao abrirmos o campo morfogenético, ingressamos isentos de qualquer expectativa, então nós vamos aguardar que toda essa energia se movimente, não é? E a urgência do sistema dessa pessoa, mesmo sendo familiar nosso, venha a ser, não é, mostrada de acordo com o que há de necessário a ser elucidado. Muito bom, Fabiola. As duas perguntas ao mesmo tempo. Exato, Fabiola, olha o nosso selinho azul. Olha só, respondendo a última pergunta, pode constelar algum tipo de transtorno de ansiedade alimentar? Sim. Muitos casos de obesidade, de transtorno bipolar, de mesmo esquizofrenia, para qualquer tipo de doença e qualquer tipo de transtorno. Pode ser constelado. Qualquer coisa que nos incomode. E quando, complementando com a Fabiola, eu posso constelar uma outra pessoa, eu posso constelar o meu incômodo com relação àquela pessoa. Por exemplo, eu tenho uma relação com meu irmão que é muito ruim, ou com o meu chefe. Eu não posso constelar o meu chefe, mas eu posso constelar o meu desconforto que aquela relação com o meu superior me apresenta. E com certeza, se você coloca... Nós estamos trabalhando com energia, não dá para eu trabalhar com a energia de outra pessoa. A gente tem que trabalhar com a energia desta pessoa que está disponível para si. E aí, a hora que eu mexo na minha energia, automaticamente mexe com a energia do outro. E aí, então, algumas coisas é isso. Ai, parece mágica. É por isso. Né? Porque eu mudei a minha energia nesse sistema, né? Muito bom, de nada para as perguntas. Acho que a gente pode ir finalizando, porque nós temos 5 minutos, meu bem. Nós estamos com 5 minutos. Então, agradecer, não é? Eu honro a presença de cada um de vocês que está aqui assistindo a nossa live, o sistema familiar de cada um de vocês. Muito grata, Patrícia, não é? Por esse nosso trabalho que nós estamos aqui engajadas em trazer essas elucidações, essas informações aqui para os nossos seguidores, não é? E quem ainda não me segue, os seguidores de Patrícia, me sigam também. Então, me sigam no meu Instagram, não é? Fabiola Moura Cérvulo. E caso alguém queira, não é, realizar uma constelação ou comigo, ou com a Patrícia, ou com nós duas e mais colegas consteladoras, estamos aqui à disposição de todos vocês. É só enviar um direct que a gente faz o agendamento. Gratidão e honro a presença de cada um de vocês. Isso aí. Então, muito agradecida também de minha parte, de nossa parte, né? Todos que estiveram aqui. E a gente vai fazer toda terça-feira. E cada terça-feira a gente vai trazer um tema de... Então, fiquem atentos à divulgação. A divulgação deve ser sempre a mesma, porque a gente não é grande entendedor disso. E a gente vai mudando os temas e vai trazer... A semana que vem vai ser um tema bem interessante, que a gente já planejou aí 8 encontros, fazendo um fio condutor. Então, claro, quem quiser constelar, nos contacte comigo, com a Fabiola, com as duas, enfim. E fiquem atentos que toda terça-feira, às 8 horas, podem convidar as pessoas que não conhecem, tá bom? E aí vocês vão fazer parte da nossa sala de estar, que sempre vai ser essa conversa, esse bate-papo. Tá certo? Exato. Então, muito agradecida, Fabiola. É bom que a gente se diverte, que a gente, né... Fala como se a gente estivesse conversando só nós duas e a gente pode estar aí incluindo um monte de gente. Então, muito agradecida a cada um, aos amigos, aos familiares, né, aos grupos de estudos, às professoras, que tinha muita gente querida hoje aqui. Muito agradecida e vamos trazendo as outras pessoas para a gente ir ampliando esse conhecimento. Exatamente, né? Gratidão a todos vocês. Uma excelente noite e até terça-feira, às 20 horas. Exato. Um beijo grande, carinhoso e até a próxima semana, minha gente.